Olá, pessoal. Meu nome é Marlene, eu sou da Coordenadoria de Paz. Hoje nós estamos aqui com a professora Fernanda. A professora Fernanda é professora de artes no ensino médio, é tutora no nono B, também faz parte da coordenação do ensino médio. E o nosso objetivo aqui é a gente ter esse bate-papo, poder compartilhar com toda a comunidade escolar quais são as ações que a escola está tomando para poder minimizar um pouco o impacto dessas quase 3 semanas sem aula presencial, né? Antes da gente começar com a professora Fernanda, eu só queria comentar que esse vídeo ele só tem o objetivo de aproximar a comunidade, né? É uma iniciativa da Coordenadoria de Paz, com apoio do núcleo, com apoio do corpo pedagógico, dos professores. Ele tem um foco na nossa escola e ele, evidentemente, não substitui qualquer comunicado oficial que a escola venha a fazer através das suas diferentes instâncias, através dos seus e-mails, outras formas de comunicação. Então, Fernanda, obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria que você iniciasse, então, esse bate-papo contando um pouco como é que tem sido a rotina nessas quase 3 semanas, e se você pudesse comentar como é que os nossos alunos têm sido assistidos com a ausência dessas aulas presenciais. Bom dia a todos. É engraçado nessa coisa da entrevista, a gente acaba ficando meio nervoso, mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Vamos lá. Para todo mundo realmente entender aquilo que a gente está fazendo e de um jeito claro, acho que é o jeito mais fácil. Por isso que eu pensei, talvez, numa pequena cronologia porque assim, é engraçado como a gente está entrando agora na 3ª semana, então a gente está no começo da 3ª semana, mas para mim, talvez para os alunos também, parece já que passou assim, nossa, muito tempo. Eu tenho a sensação de que a gente está fazendo isso há muito tempo. Verdade. E não é tanto tempo assim, né? É que muitas coisas aconteceram em pouquíssimo tempo. Então, acho que por isso a sensação de que passou muito tempo. A gente tem na escola esse comitê de crise, né, do Covid-19, que tem médicos e gestão financeira, tem membro da PRS, tem a enfermeira, pais da CP, professor do ensino médio, da coordenação, núcleo, na coordenação do infantil e coordenação do fundamental. Então, é um grupo que se reuniu. Então, se a gente for falar, a nossa primeira reunião, acho que foi no dia 9 de março, foi um dia antes daquele primeiro comunicado que saiu na escola, já dizendo que quem chegasse de viagem, foi aquele primeiro comunicado que saiu. Então, ali a gente já começou a pensar em ações, né? O ensino médio sempre teve um protagonismo nisso, porque nós somos o grau que tem essa possibilidade de fazer as aulas à distância, né? Realmente, assim, na prática mesmo. E então a gente já, dia 10, lançou esse primeiro comunicado. No dia 13, da mesma semana, que foi uma sexta, a gente teve a segunda reunião desse comitê. Já pensando porque já tinha saído um comunicado oficial do Ministério da Educação e a gente já pensando o que a gente ia fazer, né? Então, o que foi acordado ali é que no dia 16, que era segunda, a escola ia abrir, porque os pais precisavam se organizar, né? Era muito em cima, assim, para coisas. Então, e aí a gente montou esse comunicado, no domingo, dia 15, saiu o comunicado, no dia 16 a escola abriu. No ensino médio tinham 3 alunos, só, porque eu acho que eles já estavam se organizando e tinham muitos professores, muitos também não foram, porque eram do grupo de risco, isso no dia 16. E a gente, nesse final de semana, de 14 e 15, a gente, ensino médio, passou o final de semana inteiro no WhatsApp, já pensando o que a gente vai fazer, né? A gente não quer parar as aulas, a gente não quer que os alunos fiquem sem conteúdo, a gente realmente não queria deixar eles nem um dia sem matéria. Então, a nossa ideia inicial ali foi optar pelo Google Classroom, que é uma ferramenta muito usada, que é muito simples e muito intuitiva. Então, muito, muito fácil de você aprender a usar ela rapidamente, assim, numa emergência, que foi esse caso. Então, dia 16, a escola estava aberta, dia 17, os alunos já tinham atividade no Google Classroom, que foi uma terça-feira. Então, na verdade, eles não ficaram nem um dia sem ter atividades relacionadas à escola.
Nesse dia 17, que foi a oficial, né, suspensão das aulas presenciais, eles já tinham atividades das matérias que eles estavam tendo, então mantiveram então épocas e cursos e as matérias que eles estavam tendo, sem perder o conteúdo. Uhum. Nesse processo, a gente decidiu super rápido pelo Classroom, porque era a ferramenta que a gente tinha ali naquele momento, e por a gente saber que ela é fácil, por outras escolas utilizarem também. Uhum. Só que aí, depois disso, então, decidimos, então continuamos a ter as matérias e tal, a gente foi conversar então com a TI, com gestão financeira, com as outras instâncias envolvidas, e já foi nessa semana, do dia 18, que foi na quarta, já foi apresentado para a gente o Teams, que essa é uma outra ferramenta, uma outra plataforma de ensino e de empresarial, que a plataforma oficial, né? Uhum. A escola já tinha, né? A escola já tinha essa licença. Uhum. Então, isso foi um para esse Teams. E duas outras coisas, acho que importantes de ser faladas, que uma delas é a segurança dos pais, alunos e professores, segurança virtual mesmo, de invasões e hackers, etc., que era garantida nesse Microsoft Teams. E a outra coisa que é a propriedade intelectual. Então, aquilo que a gente colocasse como matéria no Google, se você não paga a licença, aquilo fica disponível para todo mundo. No Teams, não. Aquilo é nosso material, né, de aula, é nossa criação. Então, isso é uma coisa que foi também levada em conta. E aí, na própria quinta dessa semana, dia 19, a gente já teve um treinamento com o pessoal da TI. Foi um treinamento virtual, né? Ele estava na escola com a equipe dele, e aí ele entrou lá e a gente entrou de casa e já fomos aprendendo a mexer e ver como é que funciona e tal, a ferramenta, para entender, porque realmente ela é mais... ela tem mais opções do que o Classroom. Não é que ela é mais difícil. Ela tem mais coisas para ser, sabe assim? Ela é mais complexa, por isso é difícil num primeiro momento, mas na verdade não é. E como é que os alunos receberam, Fernanda? Assim, tem sido fácil? A gente começou com o Classroom, claro que sempre vai ter um que vai ter dificuldade, isso é normal, né? As pessoas são diferentes. Mas eles tiveram esses 3, 4 dias para se acostumar, e aí a hora que a gente falou para eles que ia mudar para outra, claro, mas vai mudar, e agora que a gente já se acostumou com o outro? E a gente foi, né, aí via tutores, né, uma conversa com todos, os pais apoiando, entender essa coisa da segurança, entender o jeito de... Então, eu gravei um monte de tutoriais de como entrar, como mexer, acabei virando... Os tutores acabam se virando nessa, né, de ficar ensinando, e ensina para um professor, ensina para o aluno, ensina para o outro. E aí a gente foi aos poucos conseguindo fazer eles entenderem que ali também, que ela é uma ferramenta boa também, e que era só entender como funcionava. Esses desafios, e eu acho que a gente deixou bem claro para os alunos também, que não eram só eles que estavam fazendo esses desafios, né? A gente também estava aprendendo como é que mexe na ferramenta. Não é fácil, não é da noite ao dia que você aprende a fazer educação à distância e já está postando vídeo e fazendo aula. Não é assim, né? Demora um pouco. Para eles também, né? Às vezes a gente acha que por eles serem jovens e a gente acha que eles têm esse acesso, a gente percebe que eles não têm, eles são preservados disso. Aí a gente percebe que eles são preservados disso, porque você vê quantas dificuldades aparecem. E é um desafio. Eu acho que foi uma movimentação interna muito grande. Que pode vir para o bem, né? Que vem para o bem. Porque tinha que se virar, né? Tinha que resolver como é que fazia aquilo. Fernanda, e como é que está o dia a dia de vocês aí, assim, professores e tutores, em alimentar a ferramenta? Como é que está esse dia a dia? Nesse último final de semana, a gente, depois de usar uma semana o Teams, a gente percebeu, professores, algumas coisas que podiam ser melhoradas. Então, nesse último final de semana, foi um comunicado para alunos e professores para não entrar, porque ele ia sofrer uns aperfeiçoamentos. Então, sábado e domingo, a TI trabalhando em cima do Teams, para mudar alguma coisa ali na cara de como ele aparecia para os alunos, para tentar facilitar a nossa vida e a deles. Então, já está, né, assim, mudou alguma coisa e a gente espera que seja para melhor, porque a hora que a gente começou a mexer, é que a gente viu as dificuldades, né? Aí você só vê na prática mesmo, né? Você só consegue perceber quando você entra lá e tenta fazer alguma coisa.
Perfeito. E aí, então, eles já mexeram nisso, espero que tenha melhorado. Ainda não conversei com os alunos exatamente sobre as coisas que mudaram, mas a gente vai falar disso. Tá. E eu acho que os professores estão tendo, assim, que se organizar bastante. Eu percebo uma coisa, quando o professor é mais organizado naquilo que ele pede para o aluno, naquilo que ele posta, é mais fácil para o aluno. Tá. Então, a gente tem vários exemplos de professores que fazem, marcam um horário. Então, eles marcam de manhã, entram online para falar com os alunos. Aí conversam um pouco, depois disso eles já postam um texto, uma coisa para o aluno ler. O aluno tem um tempo para ler aquilo, eles entram no online para tirar as dúvidas daquilo que foi lido. Aí conversam com os alunos, tiram as dúvidas e depois disso postam as tarefas. Perfeito. Porque aí você tem o caminho completo de entender o que o aluno... E se você faz isso no dia seguinte, então você consegue ainda perguntar para ele o que ficou do outro dia, tirar a dúvida dele do que ficou do outro dia, trazer um conteúdo novo e depois ainda dar a tarefa daquele dia. Quando a gente consegue fazer essa organização assim, é mais fácil para o aluno e mais fácil para a gente. Claro que o professor que está dando época e curso é o professor que vai ser mais exigido nesse momento. Talvez de jeitos diferentes, né? Porque se a gente fala que o professor que está dando artes, por exemplo, não é exigido, mas ele é exigido de outra maneira, né? Porque ele vai ter que descobrir nas coisas que ele tem, na matéria dele, como ele vai passar artes, música, euritmia, educação física para os alunos à distância, né? Isso é um principalmente grande desafio, né? Na nossa pedagogia, você como professora de artes, né? Como é que a gente monta essa rede entre pais, professores, tutores, para que a gente consiga manter essa coisa da arte, da música, da euritmia acesa, tanto para ensino fundamental para ensino médio, é bem desafiador, né? É bem desafiador. Fernanda, eu percebi também que, assim, você tem essa parte da organização dos professores, mas tem toda uma organização também por parte dos alunos, porque nós mudamos totalmente a rotina deles, né? E pode ser também, acho que isso também tem trazido um aprendizado para os alunos em tentarem montar uma agenda diferente daquilo que eles estavam acostumados para o dia, né? Falando um pouquinho especificamente do ensino médio, Fernanda, essa época, assim, eu acho que o nono ano, por exemplo, está saindo daquele processo, né, da professora de classe, da primeira e oitava série, é um mundo bem diferente agora para eles. Décimo primeiro, seus desafios, nós temos uma série de campeonatos internos. O 12º ano está terminando esse ciclo e tem várias coisas programadas, né, como a festa junina, a fogueira para o 12º ano, a questão da formatura, da colação de grau. Como é que vocês estão vendo essa coisa de tentar não deixar essas lacunas para os alunos? Tem algum planejamento da gente tentar acelerar isso para o segundo semestre, para que nada fique perdido, digamos assim, para esse pessoal do ensino médio? Olha, eu queria começar te dizendo, antes de falar desses eventos importantíssimos na nossa comunidade, eu queria te falar das matérias, um pouco dessas matérias que não são tão simples de serem passadas à distância. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo bem prático de artes. Algumas matérias em artes, como desenho, pintura, você consegue passar. Então, eu gravei vários vídeos fazendo o trabalho em casa, pedindo para os alunos fazerem com o material que eles tivessem em casa. Então, por exemplo, se você vai fazer luz e sombra, você não vai ter carvão, mas todo aluno tem um grafite em casa, grosso, ou um lápis preto mesmo. Então, você substitui o material e consegue fazer um desenho. Você consegue inserir esse momento artístico na rotina deles, que é importantíssimo nesse momento, né? Sair da tela, pegar um lápis, um papel, a gente consegue fazer. Outras dependem de coisas muito maiores. Então, um trabalho em metal, por exemplo, não é impossível fazer agora. Você pode pensar, são outras coisas. A gente, como área de artes, por exemplo, tem pensado em alternativas artísticas de coisas para se fazer em casa mesmo, que ocupem esse tempo e que tenham significado, que façam sentido para o aluno e que criem esse intervalo na vida deles, de ficar na tela, estuda e volta, né, e depois ainda sai dessa tela e vai para a tela do Netflix, de tentar ter esse momento que ele vai estar em silêncio ou com uma música, eu não sei, mas fazendo algo artístico. Então, a gente tem tentado colocar atividades nesse sentido.
Eu sei que os pais têm uma tarefa importantíssima nessa hora, né? Porque eles estão ali, né? São eles que vão dar, por mais que o aluno tenha 16, 17 anos, às vezes o pai precisa ir lá e dar uma cutucadinha, né? Fala, ó, não dorme tão tarde, não acorda tão tarde, vamos tentar manter essa rotina. Eu acho que esse trabalho já foi falado, essa rotina. Tenta acordar cedo, claro, você não precisa acordar 6 da manhã, mas acordar um pouquinho cedo e aí ver o que tem de tarefa para fazer, intercala essas tarefas com as tarefas artísticas. Se não tem, os pais podem proporcionar, os pais tocam, os pais cantam, o pai pode jogar jogo com os filhos, tem tanta coisa legal para fazer, né? Verdade. Cada pai com a sua habilidade dentro de casa consegue fazer alguma coisa muito interessante com os filhos. E se você começa, a sensação que dá é que, nossa, eles nunca vão largar o telefone, né? Nunca vão sair, o telefone vai estar sempre na mão. Mas a hora que você começa a fazer pequenas coisas, a chamar, vem aqui me ajudar a fazer o almoço, olha aqui, olha essa flauta como está aqui abandonada faz tempo, ou você mesmo, pai, passa e toca lá uma tecla no piano. Quando a gente começa com essas coisas pequenas, eu acho que eles vão entrando nisso, né, e vão sabendo dividir. É importante saber dividir o tempo entre o tempo que eu passo na tela fazendo as lições ou olhando o computador e o celular e o tempo que eu vou fazer essas outras coisas, que são esses alimentos da alma, né? Que sem dúvida. Não vão poder faltar. Agora, esses eventos de escola, então a gente tem teatro do 12 aqui agora, né? Assim, tem tanta coisa que precisa acontecer que a gente está ainda, eu acho que a gente não conseguiu ainda a gente não tirou isso da cabeça como coordenação do ensino médio, isso não desapareceu em nenhum momento, mas a gente não conseguiu ainda sentar e traçar planos realmente efetivos de como isso vai acontecer. Porque a gente depende de muitas outras coisas, então de comunicados da Secretaria da Educação, de datas para a gente poder ter um planejamento, né, essas coisas, mas a gente com certeza vai sentar e vai pensar isso assim com muito carinho de essas coisas essenciais que são aquilo que constitui a nossa escola, elas não podem faltar. Nem que a gente aperte tudo, entendeu? Em segundo semestre, que a gente aperte tudo em algum lugar, mas eu acho que elas são importantíssimas, elas são marcos na vida desses alunos. Sem dúvida. Do mesmo jeito que esse momento também vai ser um marco na vida, ela é uma geração que vai ser marcada por esse momento, por isso que está acontecendo na história. Mas a gente não pode deixar essa marca maior do que essas passagens, né, que eles vão fazer no ensino médio. Perfeito. Fernanda, e assim, para a gente já ir encerrando, eu sei que a escola ela tem acompanhado a comunicação da Secretaria de Educação, toda a parte normativa e tudo mais, mas assim, internamente, existe alguma discussão com relação à antecipação de férias, ou essa própria ferramenta que a gente está utilizando da Microsoft Teams, ela pode servir com uma comprovação de aula dada? Como é que isso funciona no mundo real, assim? Tá. A gente tem mantido conversa, então, com a Luciana Groff, que é a nossa secretária escolar, constantes, e ela assegurou para a gente, do ensino médio, que essas aulas, então a gente não deixou de dar aula nenhum dia, essas aulas feitas por Classroom também e por aulas de reposição. Nós não deixamos de ter aula nenhum dia no ensino médio. Então, elas contam, sim, como horas-aula, como horas de aula letivas mesmo. E a gente depois tem como imprimir esses relatórios, tem como ter uma comprovação disso mesmo. Então, né, e agora, a questão das férias antecipadas, isso é uma coisa que ainda precisa ser mais olhada, eu acho. Um pouco com mais calma, mais discutida. A gente está esperando sair agora, essas semanas depois seguintes, parece que dia 7, né, que acaba esse primeiro momento que o governador deu de quarentena, e aí vai ser revisto tudo. Então, a gente está aos poucos olhando isso. A gente ainda não bateu o martelo em relação a férias. Ainda mais porque a gente sabe, a gente teve essa garantia da supervisora de que essas aulas que a gente está dando via essas plataformas de aprendizagem à distância contam sim como aulas. Como aula dada. Então, a gente está com essas aulas garantidas. Os alunos não perderam conteúdo em nenhum momento. Ótimo. É um momento que a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Sim. Fernanda, tem alguma coisa mais que você queria compartilhar conosco, para que a gente possa expandir isso para a comunidade?
Eu acho que é um modular mesmo, é uma descoberta para todos. Então, aquilo que a gente, como professor, estava descobrindo de como como viver esse momento e como fazer essas aulas serem significativas, a gente está o tempo todo tentando descobrir isso e trocando informações. Então, o que um professor faz com um aluno, ele posta no grupo para os outros poderem ver os trabalhos que os alunos devolvem. Então, eu tenho agora alguns alunos do 12 me devolvendo pinturas que eles já tinham começado do autorretrato, trabalhos maravilhosos, né? A gente tem alunos fantásticos, assim, e as coisas que... eles mesmos, né, têm ideias e surgem coisas interessantes, então eles mesmos gravam tutoriais de como fazer aquilo, e você vê que eles querem trabalhar, né? Você vê que eles querem fazer no caderno, eles querem fazer bonito, eles têm essa vontade, né? E eles sentem muita falta, eu acho, que é desse convívio na escola, e a gente também. É verdade. Porque eu acho que esse encontro com o aluno é importantíssimo. Por isso que, às vezes, só o fato da gente entrar, muitos professores entram em algumas aulas online, né? Só o fato da gente entrar ali e poder olhar para eles e perguntar o que você está fazendo, como está a sua vida, o que você está, onde você está, essa conversa, você vê que ali já as coisas suavizam e eles ficam um pouco mais calmos, né? Não deve ser fácil ser adolescente nesse momento, né? É verdade. É um eu desafio. Tenho 2 aqui em casa, estou vivendo isso. Eu tenho uma aqui também, então é um desafio, assim. E essa convivência forçada é um presente, né? Para a gente aprender, enxergar o outro, conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir saber até onde vai os seus limites e o do outro. A gente está é um aprendizado, né? É verdade. Constante. É verdade. Muito bem, obrigada, Fernanda. Viu, Marlene? Eu é que agradeço a sua disponibilidade, acho que foi muito bom. Eu vou encerrando aqui e espero que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente. Outras conversas, sim, estou à disposição. Tá bom? Obrigada, Fernanda. Obrigada. Um abraço. Obrigada a vocês.